nós estamos começando mais um programa Arte e Cultura aqui na TV Câmara, a sua tela da cidadania. Recebendo hoje meu querido amigo, camarada Emerson Sino Lopes, o Sininho, né? E vamos começar o programa aqui, na curiosidade do nosso querido colega, repórter cinematográfico, Leonardo Moretti. Curiosidade de muita gente em Santa Maria, curiosidade minha também. O apelido Sininho vem de onde? Bom, cara, na realidade é uma corruptela, né, do meu nome, que é Emerson. E tinha uma funcionária que trabalhava com a gente na minha casa e ela me chamava de Emerson, Emercinho, Sinho, e veio pro Sininho, sabe? E aí virou aquela coisa fofinha entre a família e foi ficando, né, cara? Bom, de certa forma é algo musical, né? É um sino que toca, enfim. É um né, instrumento, inclusive, que eu domino bem. Né? Um dos poucos. Foi um coroinha, dos poucos né? que eu domino bem, né? Não, eu bati o sino aquele para chamar pro almoço. Ah, né? pode crer. Então, Sininho, tu nasceste em Bagé, né? Vamos falar um pouquinho sobre essa infância para lá e para cá e como é que foi o primeiro contato com a música, o primeiro violão, a primeira guitarra? Eu nasci em Bagé, né? Eu sou dos meus irmãos, sou o único gaúcho, né? Meus 3 irmãos são paranaenses, meu pai é paulista, minha mãe é mineira. Olha Então só. a gente sempre foi meio andante, assim, né? Então vamos situar aí, que era pai militar, funcionário público? Não, qual cara, era? meu pai e minha mãe, eles eram sorveteiros, né? Então eles, e minha mãe sempre, que nem eu, assim, né? Eu puxei a ela esse sentido de estar sempre mudando, né? E até a inquietude, assim, de querer estar sempre mudando de lugar ou mudando de fazer as coisas, enfim. E minha mãe sempre que botou a pilha no meu pai era mais sossegadão, né? Então quando eles se acertavam num lugar, daqui a pouco eles pegavam, vamos para outro lugar. Eu soube que aquela cidade lá é legal. Aí botavam pilha, juntava tudo, botava dentro de um caminhão, levava a galera, 4 filhos. E então a gente morou em Bagé, né? Foi onde eu nasci, Caxias. Depois a gente foi para Tubarão, Santa Catarina, viemos para Santa Maria, que um tio meu veio para cá. Depois a gente foi morar em Irati, no Paraná. Meu pai montou uma sorveteria em Carapicuíba, São Paulo também. Então a gente sempre teve essa alma meio cigana, assim, né? Agora que eles se aquietaram um pouco, né? E quando é que o Sininho, digamos, se aquieta em Santa Maria? Foi ali na fase da adolescência, porque daí a gente começa a contar uma história que boa parte dos nossos telespectadores de alguma forma viveram ou ouviram falar. Cara, foi assim, ó, depois da volta que a gente veio do Paraná, de Irati, né? Foi acho que a época que a gente mais ficou aqui, né? Que eu já tinha meus 15, 16 anos, já tinha entrado em contato com a música através de um irmão que eu tinha, né? Que ele escutava Janis Joplin, Jimi Hendrix, Raul Seixas dentro de casa, Alceu Valença. Eu tinha pavor da Janis Joplin, cara. Eu achava um gritedo aquilo, sabe? E um dia eu cheguei, o que há de legal nisso, né, cara? Peguei e comecei a escutar e, cara, simplesmente me apaixonei. Me mudei pro quarto dele, né? E daí, quando a gente veio morar pra cá, eu já tinha essa introdução na música, né? E alguns primos que tocavam violão, e eu me lembro de chegar na casa da minha tia, assim, e ir correndo para casa, pro quarto do meu primo lá, que tinha 2 violões, né, que eles estavam aprendendo, e eu ficava lá, cara, sozinho, totalmente autodidata, né? Eu tive poucas aulas de música, assim, né? E no mais era na raça mesmo, cara, ouvindo discos, tinha o famoso Vigu, né? Né, que eram os livrinhos, né, com as letras ali, as cifras. E eu fui tirando, cara, e fui me apaixonando, e teve um momento que eu digo, cara, é isso que eu quero da minha vida, né? Aí veio aquelas histórias de tu estudar 8 horas, 10 horas por dia, né, cara? E dentro desse universo da música, né, fui conhecendo alguns músicos aqui em Santa Maria. Eu me lembro de um pessoal que me influenciou muito, era a Crisálida, que era com o Luiz Martins, né? Sim, Luiz, Evandro Brenner, O Evandro, Isa. né, cara? Aí eu me lembro que eu estava tocando numa banda onde eu fui tocar guitarra e daí eu não tocava muito bem, me passaram para tocar contrabaixo. Eu digo, me dá aqui que eu toco mesmo. Comecei a tocar,
Daí eu também não tocava bem, aí entrou o Nani para tocar, né? Nani Lobo. O Nani Lobo, daí um dia o Nani se atrasou lá e eu, cara, comecei a estudar, aquilo foi uma superação para mim, sabe? Eu, pô, cara, eu quero tocar, não quero só cantar. Parênteses, o engraçado é que o Nani Lobo entrou na música meio que por influência minha e tal, né? É mesmo, ele era o nosso pirralhinho de estimação da turma, né? O mascote. Sim. Né? E aí a turma que a gente tinha fazia um som na época dos festivais nativistas. Um dia o Nani aparece tocando Bombo Legueiro e um dia nós vimos, estava o Nani no baixo, por influência do Brother Bastos, né? Sim, do Brother. Então eu vi o... e do Celcinho também, né? Que acho que é primo dele, né? São primos, né? Mas eu vi o Nani do nada se tornar músico e tu me disseste que tu entraste um dia substituindo o Nani. Um baita músico, um baita camarada, um baita amigo. Bom, mas enfim, tu chegas em Santa Maria daí e senta o pelo por aqui, vamos dizer, nessa fase aí de 16 anos. Que ano mais ou menos isso, Sino? Final dos 80? Eu acho que 89, por ali. Época que a cidade está explodindo naquilo que foi o grande boom do rock and roll em Santa Maria. E tu tiveste, assim, tu foste... mais do que testemunha, tu foste personagem dos personagens principais, né? Então, gostaria que o desafio é que tu elenque as várias bandas, as várias formações das quais tu participaste aí ao longo dos anos. Meu Deus! Mas vai nos falando muitas. sobre aquele momento chave ali, né? Que foi, assim, CDL1, o circuito de rock Atlântida, né? Se não me engano. Aquele momento, aquela cena de Santa Maria... Do rock de Santa Maria no final dos anos 80 e início dos 90. Tá, então eu comecei a tocar, né, contrabaixo e guitarra, comecei a me apaixonar cada vez mais, assim, né, cara, e eu tava ligado muito na cena local, né. Tinha uma banda que se chamava Névoa Púrpura, que era uma banda de heavy metal, que era, cara, era muita referência para nós. Tava o Guilherme também, recém começando a tocar, sabe, o Guilherme, já com uma guitarra moderna, influenciada pelo Van Halen, né? De contraponto tinha a Crisálida, que era um jazz com música brasileira. Eu me lembro de fui ver o Luiz uma vez tocar, né, cara, e fiquei na janela ali, ele mandou eu entrar assim, pô, ô gurizão, entra aí. Luiz Martins é uma aula de contrabaixo, né? Não sei se ele estava tocando contrabaixo, mas é uma aula de tudo, né, cara? O cara é uma alma, puta, cara, é um irmão, cara. E aí eu me lembro de ir embora chorando, falei, pô, eu nunca vou tocar desse jeito, né? Nunca vou tocar dessa forma. E depois o Dadá me convidou para tocar e eu entrei para dentro da música brasileira também. Eu nunca tive preconceito, né? Eu queria realmente aprender, né? Aí vem o rock, né, cara? Aí vem... Com o Dadá, só interrompendo um pouquinho, com o meu querido amigo Dadá Alves, qual foi o Odalis Eleutério? Qual foi a aventura aí que essa me passou? Eu não lembrava de tu fazendo algum trabalho com o Dadá. Eu fiz um show e ele me viu tocar, eu acho, e falou, bah, cara, tu não quer tocar com a gente? Eu falei, bah, tocar o quê, né, cara? Isso na época lá, Trem Pagador. Trem Pagador, música brasileira. Ânima. Antes era do Ânima. Trem Pagador. Aí era o Dadá, o Carlos, acho que o Carlos Contreiras, na batera, o Paulinho Brat, no teclado. Que animal, cara, que animal, cara. Pô, que músico aquele, bicho. Fantástico. Maestro, arranjador. E aí, pô, eu não sabia não sabia muito de harmonia, né, cara? A música brasileira é muito rica, né, cara? Tem aquelas músicas, Ivan Lins tem 64 acordes, né? Então, para mim foi um desafio, né? E eu entrei para aquele mundo ali, foi uma época que eu estudei bastante, assim, também. E a gente fez alguns shows e continuamos, mas depois eu... Pois é, isso eu não me lembro, porque eu estava sempre muito próximo aí desse pessoal e dessa cena, e do Dadá, e de ti, dessa rapaziada toda, mas eu não me lembrava tu e o Dadá juntos. Foi um curto espaço de tempo, sabe? Não foi muito longo, assim, porque daí eu comecei a tocar também, me dedicar ao rock and roll ali, né, cara? E aí vem a banda Feeling, né? Que eu entrei, a gente formou, eu, o Chibo e o Celcinho. Teve um guitarrista antes que era o Mauro, eu tocava contrabaixo. E a gente ensaiava na casa da minha mãe.
né? Então tinha a banda Thanos, que estava... Celcinho, parem um pouquinho, a gente fala em Celcinho, aqui no programa a gente abre parênteses, né? Pô, com certeza, Celcinho, cara. grande referência para uma geração de músicos e guitarristas nessa cidade, né? Celcinho está lá em Garopaba, acho que as manas dele vão assistir o programa por aqui. Já falei para ele, Celcinho, tá intimado, quando vier a Santa Maria, vai ter que vir aqui bater um papo conosco. Grande irmão, o profeta. Ele é um cara que eu, assim, eu posso dizer que eu aprendi muita coisa, assim, muita coisa do que eu sou hoje eu devo a ele, assim, sabe, cara? Ele era um cara muito, ele era um pouco mais velho que a gente, né? Mas ele era um cara muito centrado, assim, muito cri-cri com as coisas, perfeccionista, né? Sabe? Então, né, eu aprendi os estilos, o jeito de tocar, né, a linguagem, né, do rock, né, cara? Então aprendi muita coisa com ele. A gente ensaiava direto, eu ia para casa dele, a gente ligava numa caixa Fran, que tinha só uma entrada, né? E ligava naquela entrada e saía 4 fios, assim, um para cada instrumento, sabe? Então era precário, assim, mas a gente estava ali, né? Cara, né? Tava com muita vontade. E aí nós vimos toda a banda Thanos também, que estava se desfazendo e virando banda Fuga, né? Que tinha... que era bruxa, antiga bruxa. Que era bruxa, tinha laranja, não era laranja mecânica, era... Banana explícita. Banana explícita, né? Então, nós estávamos no meio desse alvoroço, né? Doce Veneno se formando, né? Poços e Nuvens, toda aquela efervescência. Que riqueza, né? Que período de riqueza, cara, musical, de riqueza criativa, de riqueza cultural. Em Santa Maria foi esse período aí até início, primeira metade dos anos 90. Nos anos 90 em geral, né? Mas o grande boom foi ali final dos 80, início dos 90, uma cena muito forte. Muitos espaços, né, Sino? Muito, cara. Acho que mais até do que as próprias casas noturnas, eram eventos, eram festivais, eram shows em ginásios na de real, escola, não tinha, né? na concha acústica. Não tinha casas noturnas. Criavam, né? Os músicos criavam, cara, criavam cena. A gente saía de noite a colar cartaz, né, cara? Depois da meia-noite ali, fazia em casa, a mãe fazia uma goma ali, sabe? Fazia os cartazes e ia colar, né, cara? Então, não tinha lugar para tocar, não tinha bares, né? Tinha poucos lugares e era clube, ginásio, né? Colégio. Então a gente estava sempre inventando, né, cara, alguma coisa. E uma coisa que eu acho bacana, cara, que fomentou muito essa cena, era a rivalidade que tinha, saudável, sabe? Então nós tínhamos ensaio sábado de tarde na casa da minha mãe da Feeling, né, como eu havia te falado, entrava uma turma para ver o ensaio, acabava o ensaio, entrava outra turma que estava para fora da casa, minha mãe às vezes levava até suco, a mãe, sabe, controlava, cara, a bilheteria, a capacidade da casa. A mãe ficava ali, né? Curtia, sabe, né, incentivava. E aí a gente apresentava uma música nova, aquela galera que estava no ensaio da Feeling ia no ensaio da Doce Veneno, a Feeling fez um som novo, e aí aquilo, fez um som novo, como é que é? E daí eles também queriam fazer um som novo, e isso aquela coisa boa, sabe? Era um nivelamento, assim, que a gente se nivelava por cima, assim, sabe? Sempre um querendo superar o outro, não querendo ser melhor, mas, né, tá competitivo, né? Aí ainda com a Feeling. Ainda com a Feeling. Vamos começar a falar de Doce Veneno, porque a gente vai começar o bloco musical. Vamos contar um pouquinho antes, porque eu acho que tu abres esse bloco com uma música da Doce Veneno, que tu vais contar a história para nós. Mas vamos falar um pouquinho aí sobre essa formação Doce Veneno, que era Emerson Sino Lopes, Marcelinho Freitas na bateria, Guilherme Barros, era outra guitarra? Isso, fazia baixo, Guilherme, né? Marcelo Freitas, Marcelinho. Eu tocava guitarra. Tu tocava guitarra. Refosco então, era o baixista. Era o Refosco baixista. Refosco baixista, Marcelinho na batera, Guilherme. Isso aí foi depois que a gente estava acabando a Feeling, né? Aí eu, Marcelinho, a gente estava se encontrando muito pelo Panacéia ali, né? E a gente acabava fazendo uns free junto e a gente ficou super amigo, acabava a noite junto, enfim, né? Panacéia foi um espaço surreal. Sensacional, cidade, né, cara? Ali... Tudo aconteceu no Panacéia. Tudo aconteceu ali, velho, sabe? E as pessoas não sabem de parte do que aconteceu no Panacéia. É melhor que não O que é bom, né? Não precisam saber, né? Então,
eu estava saindo da Feeling e acabei entrando, fazendo um teste para Doce Veneno, eu e o Pinto, né? Que era um cara que também estava sempre com a gente, né? E a gente começou a compor e a gente se deu muito bem, cara, sabe? Criamos uma química assim Era muito uma qualidade legal. musical. Os guris eram muito Caxias, assim, muito estudiosos, sabe? O Guilherme era um cara que trazia muita informação, a gente deve muito a ele e ao Gustavo, né? Porque eles trouxeram muita informação de fora, assim, através de revistas, de técnicas, né? Eles estavam sempre antenados. E ali a gente participa do Circuito de Rock, né? Em 94. Era da RBS? Era da RBS. RBS de rock, era esse? Foi o segundo circuito de rock, né? A gente participou e a gente foi campeã, né? Era tipo um Garota Verão, né? Lá Sim, em bandas de todo o estado. 456 bandas. 456 bandas e a gente emplacou. Então vamos abrir esse bloco de música. Qual é a música que Eu não vou ficar. Eu não vou ficar. Não vou ficar. É uma música que já era da Doce Veneno, com um grande compositor, Arion Pila, do qual eu sou muito fã. Grande figura. Grande Arion Pila. Então vamos lá. Vamos lá. Descubra seus erros, tudo que faz você duvidar de mim. Decida agora, ligar a luz e apagar a escuridão. Espero poder ver você mudar, deslizar sem perceber. Nem penso no que pode acontecer se essa noite amanhecer. Yeah, 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 yeah. Eu não vou ficar sonhando sozinho, não. Quero acordar da solidão. Eu não vou ficar sonhando sozinho, não. Quero acordar, despertar da solidão. Escuridão, nem penso no que pode acontecer se essa noite amanhecer. Yeah, 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 yeah. Eu não vou ficar sonhando sozinho, não. Quero acordar da solidão. Não vou ficar sonhando sozinho, não. Quero acordar, despertar da solidão. Oh yeah. O vento traz nas asas a força de uma canção.
falando de saudades de um tempo que não foi em vão. Barco ao léu, folhas pelo chão, anjos do céu me levem pela mão pra qualquer direção. São tantos amigos, tantos quantos que se foram, deixando em meu caminho rastros de felicidade. É bom lembrar de tudo que passou e perdoar os erros que ficaram, pra nunca mais lembrar que um dia pudesse mudar algo entre nós. Mesmo que o tempo não possa voltar, eu vou me lembrar, eu vou me lembrar. Os dias que foram terão seu lugar, guardados em mim. São tantos amigos, tantos quantos que se foram, deixando em meu caminho rastros de felicidade. É bom lembrar de tudo que passou e perdoar os erros que ficaram, pra nunca mais lembrar que um dia pudesse mudar algo entre nós. Mesmo que o tempo não possa voltar, eu vou me lembrar, eu vou me lembrar. Os dias que foram terão seu lugar, guardados em mim. Mesmo que o tempo não possa voltar, eu vou me lembrar, eu vou me lembrar. Os dias que foram terão seu lugar, guardados em mim. Voltar no tempo para me encontrar e fazer só o que me dá prazer. Sair de casa e não ter hora por aí afora. Sem vícios, sem defeitos, sem pressa é do meu jeito. Eu roubo flores para te enfeitar. Invento histórias pra você sonhar. Imaginando o tempo todo, virando a noite. Um passageiro, uma viagem sem volta. Xalalalalalalala. 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 Xalalalala. Voltar no tempo para me encontrar e fazer só o que me dá prazer. Sair de casa e não ter hora por aí afora.
fora, sem vícios, sem defeitos, sem pressa, é do meu jeito. Eu roubo flores para te enfeitar, invento histórias pra você sonhar, imaginando o tempo todo, virando a noite, um passageiro, uma viagem sem volta. Xalalalalalalala, xalalalalalalala, xalalalalalalala. Essa noite eu vou sair, não me espere acordada, a madrugada é minha, vou fazer o que eu quiser por toda a noite. Yeah, 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 yeah. Xalalalalalalala, xalalalalalalala, xalalalalalalala. Um passageiro, uma viagem sem volta. Ando desarmado, coração aberto em preces, à procura dos sentidos que me faça ver muito mais além. Ando distraído, com a cabeça em movimento, e o coração segue os trilhos da paixão. Triste é viver sem amor. Eu corro pela avenida vestindo um alforje de sonhador. Tomo uma ceva na esquina pra pensar melhor e espantar o calor. Eu corro pela avenida na esperança de te ver passar. Aí os meus dias vão estar completos e minha alma vai estar em paz. Oh, oh, só não me peça pra ficar aqui parado no mesmo lugar, esperando amanhã, o dia que não vai chegar. Oh, hoje é melhor que amanhã. Hoje é melhor que amanhã. Ando desarmado, um coração aberto em preces, à procura dos sentidos que me faça ver muito mais além. Ando distraído, com a cabeça em movimento, e o coração segue os trilhos da paixão. Triste é viver sem amor. Eu corro pelas ruas vestindo um alforje de sonhador. Eu tomo uma ceva na esquina pra pensar melhor e espantar o calor. Eu corro pela avenida na esperança de te ver passar. Aí os meus dias vão estar completos e minha alma vai estar em paz. Só não me peça pra ficar aqui parado no mesmo lugar, esperando amanhã, o dia que não vai chegar. Oh, hoje é melhor que amanhã. Só não me peça pra ficar aqui parado no mesmo lugar, esperando amanhã, o dia que não vai chegar. Hoje é melhor que amanhã. Hoje é melhor que amanhã. Hoje é melhor que amanhã.
Estamos de volta então com o programa Arte e Cultura aqui na TV Câmara, conversando hoje com o Sininho Emerson Lopes, né, que nos falava um pouquinho, começou a contar a história do boom do rock and roll em Santa Maria no final dos anos 80, início dos anos 90 e abriu o bloco de música aí anterior, que vocês acompanharam, com Eu Não Vou Ficar, da Doce Veneno, que foi a música vencedora do segundo circuito de rock RBS, concorrendo com quase 500 bandas de todo o estado, isso no ano de 1994. O Sino, quais foram as outras músicas? Fala um pouquinho sobre as outras músicas, se tu fechaste o bloco ali, vamos seguir a conversa. As outras músicas, a outra música também é da Doce Veneno, que é O Vento, né, que está no disco. E a terceira música, Voltar no Tempo, foi um início de um segundo disco que a gente começou a fazer em São Paulo, né? Tem mais 3 músicas que ninguém escutou até hoje, guardado ainda. Eu até falei com o Guilherme esses dias pra gente disponibilizar isso, né, cara? Vai ficar lá parado por quê, né? E tu havia me perguntado, né, quais são as outras bandas que eu participei, né? Sim, nós vamos já vamos chegar lá. Né? Vamos lá, vamos lá. Fala então dessa trajetória e até nós chegarmos no Elo 1 e nos conta um pouco da história do Elo 1. O Elo 1 antecedeu, né, a minha entrada da Doce Veneno. Eu tocava na Feeling, né? Foi o primeiro registro em CD, né, no interior do estado do Rio Grande do Sul, recente, estava começando, né? Nós quebramos a linha do tempo que falamos em circuito de rock antes do Elo 1. Exatamente, né? Mas não importa, vamos lá. Não importa, né, cara? Então, esse disco foi feito pela banda Feeling, Doce Veneno, Nosset e... Feeling, Doce Veneno, Nosset e Fuga. Fuga, né? Então, eu sempre digo que eu me considero o Elo 1, né? Porque eu toquei na Feeling, nesse disco, né? Depois fiz parte da Doce Veneno, acabei tocando uns 3 anos com a Nosset e fiz muitos shows com Pila, tocando as músicas da Fuga, né? Então, eu participei de todas essas bandas aí, né? E logo depois veio a minha entrada para Doce Veneno, né? E aí vem circuito de rock, enfim, né? Vem toda essa movimentação aí, né? Com a Doce, a banda deu uma boa circulada, em função até de vencer esse circuito, né? Teve trabalhos, chegou aí a Centro de País, gravar por lá, como é que foi? O que aconteceu, cara? A gente vivia numa época que não tinha, né, esse advento tecnológico, né, de rede social, enfim, né? Então a gente trabalhava com fita ainda, né? Fita cassete. A gente tinha gravado algumas músicas, umas fitas, e a gente ia numas rádios, cara, no interior do estado. E aonde a gente ia tocar, a gente dava uma entrevista, botava música, e os caras adoravam aquilo, né, cara? E quando a gente ganhou o circuito, que o nosso prêmio, na real, foi em mídia, cara, não tenho como mensurar o valor hoje, no que seria em mídia. Então a gente ia tocar, por exemplo, em Cruz Alta, ficava a semana inteira o nosso clipe na TV, tocando e anunciando o show. Então quando nós chegava na cidade, nós éramos como se fosse uma banda mega famosa, sabe? E aquilo ia passando para um lado, para o outro, e então... A gente fez muitos shows, cara. Daí a gente partiu, foi morar em Porto Alegre, né, estrategicamente. E o nosso cachê também dobrou. E a gente foi tocar em Santa Catarina, Paraná, tocamos em São Paulo, tentamos gravar um segundo disco lá, né. Inclusive teve uma participação interessante aí nessa gravação. Isso, lá, né? Cara, tem uma participação um dos melhores músicos desse planeta, né, que é o Vander Tafo, um guitarrista, né, que já não se encontra entre nós fisicamente, né? E a gente chegou lá e o dono do estúdio conhecia ele, né, cara? E ele falou, cara, esse som aqui é pro Vander Tafo solar, cara. Aí a gente mandou o som para ele tinha um estúdio em casa, gravou e tal. Em seguida a gente vai disponibilizar isso aí, cara. Tem muita coisa também de ensaio que eu disponibilizei pro Guilherme, agora tinha umas 30 fitas cassete de ensaio da Doce Veneno. Quando a gente foi para Porto Alegre, a gente ensaiava praticamente quase todos os dias. E a gente gravava, né, nas fitas e depois discutia e tal, né, cara. Então quem sabe, né, tem alguma coisa boa por aí. Bom, depois da Doce Veneno, como é que seguiu a trajetória, né?
E a 12 também, eu acho que... Vamos falar um pouquinho sobre a dissolução da 12, que eu acho que foi muito em função de cada um tomar um outro rumo profissional, né? Cara, a gente chegou num momento assim que a gente estava entre ficar uma banda cover e ser uma banda de música autoral, né? A gente estava querendo lançar um segundo disco, né? Tanto que a gente estava tentando deixar as músicas um pouco mais enxutas, né? Porque era cheio de quebrada e solos e arpejos, enfim, né? E aí o Refosco começou a fazer faculdade também, né? Então os horários já não batiam, né? Ele saía de manhã e às vezes de manhã a gente estava indo dormir, né? Porque a gente ficava às vezes à madrugada, a gente tinha uma churrasqueira na sala de casa, uma churrasqueira a gás, onde a gente botava uma carne e ficava tomando uma cerveja ali e tocando. Então começou a haver um distanciamento, assim, né? E daqui a pouco também o Guilherme queria fazer uma coisa, eu queria fazer outra. E quando veio a banda se foi, né? Eu voltei, daí casei, enfim. Marcelinho começou a tocar com os gaúchos, o Guilherme se dedicando aos estudos dele, né, da universidade. O Refosco virou auditor federal, é advogado, um monte de coisa. Mas é uma galera que continua todo mundo irmãozão até hoje. Todo né? mundo, cara, todo mundo, cara. Pessoal, a gente... mais na boa impossível. Nossa, né? a gente tem uma amizade muito bacana, aí, cara. E era uma banda assim, que tinha uma qualidade musical, né? Que destoava mais ou menos daquele rock, apesar de ser visceral, diferenciava um pouquinho daquela coisa garageira suja, né? Era um som muito bem trabalhado, sem perder o peso, sem perder a identidade, mas muito bem cuidado. Além de ter as músicas bem formatadas, assim, no show a gente trabalhava muito com improvisação, né, cara? Com que o povo, que o público estava sentindo, aquela coisa né, da energia de palco ali, né? E teve uma época que a gente botou umas percussão, a gente tocava, daí um amigo meu que eu conheci na praia lá tocava um sax, a gente chamou o cara, vamos lá. Aí o Guilherme descobriu um instrumento aborígene lá, que era o didgeridoo, né? E lembro o Guilherme. Daí a gente tentou fazer um didgeridoo, fizemos com cano, pintar. Cara, a gente estava sempre inovando, né? E foi muito bacana, cara. Foi uma época muito massa, assim. Pós Doce Veneno, então, como é que segue essa trajetória do Sino? Cara, daí eu voltei pra cá e fiz uma banda que era Sininho e os Piratas. Lembro bem. Que daí a gente tocava, o Marcelinho tocava batera, o Mini tocou baixo. Mini. Chibo sempre foi um grande parceiro. O Chibo também, cara, o Chibo Pô, o Chibo Esses dias eu fui ver o Chibo tocando agora com um novo projeto que é a Ledan, que achei muito bacana. Muito bacana, o Chibo é um doce, cara, sabe? Um cara que estava sempre também tocando comigo. Sempre. Eu ia fazer um violão, ele tocava uma batera, sabe? Né? Seguido a gente fazia, até faz tempo que a gente não toca junto. Mas é um cara que fez muita parte da minha vida, assim, né? Tanto que meu irmão é casado com a irmã dele, eu fui casado com a prima dele, enfim, né? Família. A família, né, cara? Então... E o teu trabalho de estúdio, Sino, de produtor musical, tu atuas bastante forte na área de produção musical, seja para publicidade, enfim. Vamos falar um pouquinho sobre isso, inclusive uns trabalhos aí para a MTV. Cara. Feitos aqui em Santa Maria, que eu não sabia, fiquei sabendo agora. Conta pra gente isso. Tudo começou lá no Bob Studio, né? Lá no primeiro bloco, quando falaste em Luiz Martins, Crisale, Evandro Brenner. Ricardo Freire, né? Ricardo Freire. Eu comecei a frequentar o estúdio, né? Foi uma maravilha, né? Ter um estúdio daquela qualidade na mão dos músicos daquele nível. Muito trabalho bom, e eu tava lá meio de pentelho lá, sabe? Enchendo o saco lá, tava sempre lá, cara. Porque eu sempre fui muito curioso, assim. E como tu não tinha informação, tu tinha que ir atrás mesmo de quem tocava, de quem fizesse as coisas, né, para aprender, né? E aí começou o lance da publicidade ali, eu comecei a fazer umas locuções, comecei a cantar alguns jingles, comecei a aprender a mexer nos softwares, né? Enfim, e logo após que eu lancei meu disco, que eu fui morar em Porto Alegre, eu fui trabalhar num estúdio lá que se chamava Audio Design. Eu não sei se existe até hoje. Então eu trabalhei durante 2 anos e meio lá. Né? Então foi onde eu aprendi mesmo assim, como funciona a parte de produção, a parte de gravação, sabe? De sacar o que o cliente quer, como é que tem que ser a trilha. Era um estúdio grande, tinha produtor, tinha
o cara que criava, tinha o cara que mixava, era tudo, né, cara? E chegou um ponto, cara, que rolou tanto trabalho que eu estava fazendo tudo já. Eu estava criando, gravando, mixando, fazendo locução, cantando, né? Aquilo foi um aprendizado assim enorme, né, cara? E eu me apaixonei por isso também, né, cara? Então é uma coisa também que eu resolvi largar um pouco à noite também, né? Porque tinha tocado há muito tempo na noite, né, cara? E depender da noite direto não é fácil, né? Daí veio o Gabriel com meu filho também, né, que foi um divisor de águas ali. Gabriel, né? já dando os primeiros passos também nessas cenas musical, de produção musical, de música. Cara, ele fez trabalhos já ele fez um monte de trabalho para mim já. Quando ele era criança, assim, ele até uns filmes que passam no 6D lá no shopping, sabe? A Caverna Mágica, que foi todo produzido aqui, né? Eu botei ele a fazer locução, minha sobrinha, e ele se apaixonou por isso também, cara, e tá entrando num caminho aí, né, cara? Daí teve tu falaste o lance da MTV, né? Uhum. Através do Índio Sam, que é um cara aqui de Santa Maria também, que é um design gráfico dos mais top, né, cara, do mundo, assim. E ele era muito amigo do Marcos Molina. E aí ele pintou de fazer uns trabalhos para a MTV, né, que era um trabalho gráfico, que precisaria de trilha. Ele entrou em contato com o Molina, e o Molina falou comigo, né? E a gente acabou fazendo junto. Depois entrou o Guilherme, né? Agregou mais o Guilherme também. E acho que os últimos trabalhos, cara, de áudio feito na MTV, antes de ela fechar aqui, né, no Brasil, eu acho que foi a gente que fez, cara. Produzidos aqui em Santa Produzidos Maria. aqui. Só para lembrar para o telespectador quais eram os programas esses da MTV. MTV1, né? Depois, cara, eram uns blocos de estilos de música, sabe? Rap, música brasileira, que os VJs iam apresentar, né? Então a vinheta de abertura, a gente tinha que fazer uma coisa que lembrasse a música brasileira, o rock, o pop, tinha um que era tudo misturado, sabe? Que eram os clássicos. A gente botou uma batida do Queen com uma guitarra do Led Zeppelin. A gente foi fazendo toda essa mescla, né? E a gente teve muito pouco tempo de fazer, o que é bom também, o que eu gosto, sabe? Que às vezes tu ter pouco tempo para te fazer, tu acaba se focando no trabalho e ficou um resultado muito bacana, cara. Muito legal mesmo. Vamos falar um pouquinho agora sobre o que tu vais tocar aqui nesse bloco para a gente encerrar o papo por hoje, Luciano. O que eu vou tocar agora no próximo bloco são músicas que eu nunca toquei ao vivo, sabe? Ninguém conhece, assim, né? Até quando tu me convidou para fazer o programa, eu pensei, pô, no que eu vou fazer, né, cara? Queria mostrar algumas coisas novas, né? Então, uma música que acho que é a primeira que eu vou tocar, que é... não me lembro o nome agora, enfim, de tão nova, né? Eu acabei fazendo em Porto Alegre com esse pessoal da produtora lá, para um festival que teve, e eu acabei adotando para mim, né? Comecei a gravar um segundo disco solo. Depois eu vou tocar também umas músicas que eu tinha começado a gravar um segundo disco, que daí eu dei uma escutada lá agora, né? Até as músicas estão praticamente produzidas, assim. Então são músicas novas, cara. Né? Então, vários estilos, assim. Eu não lembro os nomes de tão novas, que só uma vai ter a legendinha ali. Vai ter legenda. Aí tu depois. tá me judiando. Teve música que eu botei o nome aqui, cara. Foram batizados aqui, não tinha nem nome, eu botei o nome aqui. Depois vai confundir, vai Foi chamar uma pelo aqui. número da outra, né? E tu falaste que tá um pouco, né? Tu sempre foste um cara muito presente na noite, tocando nos bares de Santa Maria, fazendo shows com banda. Agora tá um pouco, digamos, mais retirado dessa cena, mas tem um projetinho aí, acho que há poucos dias eu ainda ouvi falar de algo, né, mesmo que seja esporádico. Qual era a última coisa, o último trabalho que estava levando um trabalho a pauta, assim que a gente teve um cuidado maior foi com Cebola, né, o batera, que é Black Doo. Black Doo. Black Doo. A gente tocou uma vez, acho que vai ter um outro show daqui a uns tempos. Mas é um show difícil de fazer também, porque eu toco violão, né? Depois na metade do show eu toco contrabaixo e depois termino com guitarra. Então é um show que tem que ter uma estrutura, né? Para fazer assim, tem que ligar violão, tem que ligar contrabaixo, baixo com efeito, guitarra, mas é muito bacana, cara. E o Cebola é um dos músicos mais
incríveis que eu já toquei, cara. A qualquer hora pintando por aí A na qualquer cena hora, de Santa é. Maria. Então é isso, Sino. Agradeço a presença aqui. Vamos fechar então com o meu grande amigo Emerson Lopes, o Sininho. E a gente volta no próximo programa Arte e Cultura. Valeu, obrigado. Eu não quero ouvir você falar, porque você nunca quer me escutar. As palavras não querem dizer o que o coração precisa entender. Simples como o vento que toca os teus cabelos, simples como o sol num dia de verão, simples como a chuva que molha o teu corpo. Simplesmente pegue a minha mão. Eu não me canso de dizer, tudo que eu quero é sua atenção. Eu vou cantar pra você a mais bela canção, daquelas de tocar o coração. Eu não quero ouvir você falar, porque você nunca quer me escutar. As palavras não querem dizer o que o coração precisa entender. Simples como o vento que toca os teus cabelos, simples como o sol num dia de verão, simples como a chuva que molha o teu corpo. Simplesmente pegue a minha mão. Eu não me canso de dizer, tudo que eu quero é sua atenção. Eu vou cantar pra você a mais bela canção, daquelas de tocar o coração. Eu não me canso de dizer, tudo que eu quero é sua atenção. Eu vou cantar pra você a mais bela canção, daquelas de tocar o coração. Eu vou cantar pra você a mais bela canção, daquelas de tocar o coração. Oh yeah. Lembro de um tempo onde tudo era tão simples, muito mais belo e natural. Era só seguir o vento na sua direção, que tudo dava certo, você ali tão perto, às portas da percepção. E hoje eu ando preocupado, insensivelmente à procura de amor, contando os dias para ser feliz, seja do jeito que for. Fazia meus poemas e você ria dos meus versos, achando que eu fosse um maluco sonhador. Eu não fazia planos, nem mesmo pensava no tempo. A vida é mais que isso e as luzes brilham para nós. E hoje eu ando tão estranho que nem mesmo me conheço mais. Mas vou fazendo a minha história, seja do jeito que for, enquanto eu me desfaço em pedaços pela estrada. Vou juntando os meus cacos no caminho. Tô sozinho, louco pra te encontrar, louco pra me encontrar.
Fazia meus poemas e você ria dos meus versos, achando que eu fosse um maluco sonhador. Eu não fazia planos, nem mesmo pensava no tempo. A vida é mais que isso e as luzes brilham para nós. E hoje eu ando tão estranho que nem mesmo me conheço mais. Mas vou fazendo a minha história, seja do jeito que for, enquanto eu me desfaço em pedaços. Pela estrada vou juntando os meus cacos no caminho. Tô sozinho, louco pra me encontrar, louco pra viver em paz. La, 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 la. Na 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 na. Vivo correndo em busca de paz na velocidade do meu tempo. Eletricidade movendo a cidade, eu na janela vendo o movimento. Olho para o horizonte, hoje o meu olhar está tão distante. E tudo que eu pensava ontem se reflete hoje bem na minha frente. Seus olhos negros a me observar, a tua boca rindo a me iluminar. Será que ela é a minha salvação? Ou tudo não passa de uma ilusão? Ouço Chet Baker para me acalmar. Ando pelo céu, ando pelo mar, e tudo que eu encontro pelo meu caminho serve de consolo, eu nunca tô sozinho. Se Deus existe, Ele está dentro de mim, dentro de você, dentro de cada um. E cada um tem o seu próprio Deus, e no final de tudo é uma coisa só. Que fala, que grita, que te pergunta, vai ficar aí sentado esperando que a sorte bata na sua porta e diga: desculpe, foi um engano. Está na tua mão, está na tua fé, está no teu perdão, ser o que você é. Está na tua mão, está na tua fé, está no teu perdão, ser o que você é. Vivo correndo em busca de paz na velocidade do meu tempo. Eletricidade movendo a cidade, eu na janela vendo o movimento. Olho para o horizonte, hoje o meu olhar está tão distante. E tudo que eu pensava ontem se reflete hoje bem na minha frente. Seus olhos negros a me observar, a tua boca rindo a me iluminar. Será que ela é a minha salvação? Ou tudo não passa de uma ilusão? Ouço Chet Baker para me acalmar. Ando pelo céu, ando pelo mar, e tudo que eu encontro pelo meu caminho serve de consolo, eu nunca tô sozinho. Se Deus existe, Ele está dentro de mim, dentro de você, dentro de cada um. E cada um tem o seu próprio Deus, e no final de tudo é uma coisa só. Que fala, que grita, que te pergunta, vai ficar aí sentado esperando que a sorte bata na sua porta e pergunte: desculpe, foi um engano. Está na tua mão, está na tua fé, está no teu perdão, ser o que você é. Está na tua mão, está na tua fé, está no teu perdão, ser o que você é. Está na tua mão, está na tua fé, está no teu perdão, ser o que você é. Está na tua mão, está na tua fé, está no teu perdão, ser o que você é, ser o que você é. Passa o tempo, passa as horas, eu tenho que ir embora, mas o que eu quero
quero é ficar. Madrugada fria eu pulo a janela do teu quarto e ninguém pode me ver chegar. Mas eu tenho que ir antes do nascer do sol, esperar outra noite chegar. Mas eu tenho que ir antes do nascer do sol, esperar outra noite chegar. Tudo certo e perfeito, nosso amor é desse jeito. Entre as nuvens vou te levar. Bem na manhã prende o grito, por você me sacrifico. Faço tudo bem devagar. Mas eu tenho que ir antes do nascer do sol, esperar outra noite chegar. Mas eu tenho que ir antes do nascer do sol, esperar outra noite chegar. Tudo certo e perfeito, nosso amor é desse jeito. Entre as nuvens vou te levar. Bem na manhã prende o grito, por você me sacrifico. Faço tudo bem devagar. Mas eu tenho que ir antes do nascer do sol, esperar outra noite chegar. Mas eu tenho que ir antes do nascer do sol, esperar outra noite chegar. Mas eu tenho que ir antes do nascer do sol, esperar outra noite chegar. Mas eu tenho que ir antes do nascer do sol, esperar outra noite chegar.